Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Temos outros episódios já gravados e prontos no nosso canal no YouTube, onde você pode acompanhar desde o início o Livro de Mórmon Comentado. Convido você a se inscrever no canal Caminho do Discipulado, a seguir nossos perfis no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Telegram. Convido você também a compartilhar esses episódios com seus amigos, com seus familiares, para que todos juntos possamos aprender mais lições importantes tiradas da leitura do Livro de Mórmon. Convido você também a fazer seu próprio estudo, além dos comentários que nós podemos fazer aqui juntos, aprender lições juntas. É muito importante que você dedique o seu próprio tempo pessoal para estudar esses versículos. Assim, o Espírito vai poder ensinar outras lições e talvez lições que sejam mais adequadas ao seu momento atual. E eu sei que isso é possível, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Espero que seja uma ótima experiência para nós fazer essa leitura. Primeiro vamos ter aqui o nosso quadro Curiosidades, Histórias de Fé. Depois vamos então ler esses versículos. Eu vou ler eles na íntegra. São poucos versículos, tá bom? E após a leitura, então, temos os comentários, algumas lições importantíssimas que vamos poder tirar desse capítulo de hoje. E no final, então, temos uma sessão de pergunta e resposta, onde vamos responder uma pergunta que foi enviada e vamos dar a resposta para essa pergunta, então, que é bem interessante, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Espero que o seu dia esteja sendo muito bom e que seja ainda melhor a partir desse momento, tá bom? Muito bom fazer companhia com você aonde você estiver, seja na sua casa, seja no trânsito, no carro, seja no ônibus, seja na academia, caminhando, em casa, fazendo as tarefas domésticas, cuidando dos filhos. Muito bom estar com você. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Curiosidade. Você sabia que só a partir da edição de 1852 do Livro de Mórmon que os versículos passaram a ser numerados? Esse trabalho foi feito pelo Elder Orson Pratt, que dividiu o Livro de Mórmon em capítulos e versículos menores. Esses são os mesmos capítulos e versículos usados nas edições atuais do Livro de Mórmon. História de Fé. Essa história foi contada na Conferência Geral de abril de 2017 pela irmã Carol F. McConkie. Ela falou: reconhecemos a grande quantidade de testes e tentações e tribulações que podem nos arrastar para longe do que é virtuoso e digno de louvor perante Deus. No entanto, nossas experiências na mortalidade nos oferecem a oportunidade de escolher a santidade. Com maior frequência são os sacrifícios que fazemos para guardar nossos convênios que nos santificam e nos tornam santos. Vi a santidade no semblante de Evangeline, uma menina de 13 anos de Gana. Uma das maneiras pelas quais ela guarda seus convênios é magnificando seu chamado de presidente da classe das abelhinhas. Ela explicou humildemente que vai à casa das amigas, as moças menos ativas, a fim de conversar com os pais para que permitam que elas venham para a igreja. Os pais lhe dizem que isso é difícil, porque aos domingos os filhos precisam fazer as tarefas domésticas. Então, Evangeline visita essas moças e as ajuda com as tarefas. E por causa de seus esforços, as amigas geralmente recebem a permissão para ir à igreja. Se guardamos os convênios associados às sagradas ordenanças do sacerdócio, essas ordenanças vão nos mudar, nos santificar e nos preparar para entrar na presença do Senhor. Assim carregamos os fardos uns dos outros, fortalecemos-nos uns aos outros, conservamos a remissão de pecados quando prestamos socorro espiritual e material aos pobres, aos famintos, aos nus e aos enfermos. Nós nos mantemos limpos das manchas do mundo quando guardamos o dia do Senhor e recebemos dignamente o sacramento no dia santificado do Senhor.
1 Nefe, capítulo 12. E aconteceu que o anjo me disse: Olha, e vê tua semente e também a semente de teus irmãos. E olhei e vi a terra da promissão, e vi multidões de pessoas, sim, e pareciam tão numerosas quanto as areias do mar. E aconteceu que vi multidões reunidas para batalhar umas contra as outras. E vi guerras e rumores de guerras, e grandes matanças pela espada entre meu povo. E aconteceu que vi muitas gerações morrerem em guerras e contendas na terra, e vi muitas cidades, sim tantas que não as contei. E aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra da promissão, e vi relâmpagos, e ouvi trovões e terremotos de toda espécie de ruídos, e vi que a terra e as rochas se fenderam, e vi montanhas desmoronando, e vi que as planícies da terra estavam rachadas, e vi que muitas cidades afundaram, e vi que muitas foram queimadas pelo fogo, e vi muitas que desmoronaram devido a terremotos. E aconteceu que depois de ver essas coisas, notei que o vapor de escuridão desaparecia da face da terra, e eis que vi multidões que não haviam caído por causa dos grandes e terríveis julgamentos do Senhor. E vi os céus abrirem-se, e o Cordeiro de Deus descendo do céu, e desceu e mostrou-se a eles. E também vi e testifico que o Espírito Santo desceu sobre 12 outros, e eles foram ordenados por Deus e escolhidos. E o anjo falou-me, dizendo: Eis os 12 discípulos do Cordeiro, que foram escolhidos para ministrar entre tua semente. E disse-me: Recorda-te dos 12 apóstolos do Cordeiro? Eis que eles são os que julgarão as 12 tribos de Israel. Portanto, os 12 ministros de tua semente serão julgados por eles, pois sois da casa de Israel. E estes 12 ministros que tu vês julgarão a tua semente, e eis que são justos para sempre, pois por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. E disse-me o anjo: Olha, e olhei e vi 3 gerações morrerem em retidão, e suas vestimentas eram brancas como o Cordeiro de Deus. E disse-me o anjo: Estes são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro, por causa de sua fé nele. E eu, Nefe, vi, e também muitos da 4ª geração que morreram em retidão. E aconteceu que vi multidões da terra reunidas. E disse-me o anjo: Eis tua semente e também a semente de teus irmãos. E aconteceu que olhei e vi o povo da minha semente reunido em multidões contra a semente de meus irmãos. Estavam reunidos para batalhar. E o anjo falou-me, dizendo: Eis a fonte de água suja que teu pai viu. Sim, o rio do qual ele falou, e suas profundezas são as profundezas do inferno. E as névoas de escuridão são as tentações do diabo que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos, para que pereçam e se percam. E o grande e espaçoso edifício que teu pai viu são as fantasias vãs e orgulho dos filhos dos homens. E um grande e terrível abismo separa-os, sim, a palavra da justiça do Deus eterno e do Messias, que é o Cordeiro de Deus, de quem o Espírito Santo testifica desde o princípio do mundo até agora, e de agora para sempre. E enquanto o anjo dizia essas palavras, olhei e vi que a semente de meus irmãos combatia minha semente, de acordo com a palavra do anjo. E devido ao orgulho de minha semente e às tentações do diabo, vi que a semente de meus irmãos venceu o povo da minha semente. E aconteceu que olhei e vi que a semente de meus irmãos havia vencido a minha semente, e espalharam-se multidões pela face da terra. E vi-os reunidos em multidões, e vi guerras e rumores de guerras entre eles, e em guerras e rumores de guerras vi muitas gerações morrerem. E disse-me o anjo: Eis que estes degenerarão, caindo na incredulidade. E aconteceu que vi que depois de haverem degenerado, caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo, repulsivo, cheio de preguiça e de todo tipo de abominações. Muito bem, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer, baseado nesse capítulo 12, ele está no versículo 4,
5 e 6. Eu vou ler alguns trechos só, tá? Para nós poder contextualizar e tirar uma lição importante desses versículos 4, 5 e 6 do capítulo 12 de 1 Néfi. Então aqui ele está citando o período anterior à vinda do Salvador entre os nefitas, o que estaria acontecendo entre o povo e o que aconteceria na terra. E daí no versículo 4 diz assim: Aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra da promissão, e vi relâmpagos, e ouvi trovões, e terremotos, e toda espécie de ruídos tumultuosos. E vi que a terra e as rochas se fenderam, e vi montanhas desmoronando, e vi que as planícies da terra estavam rachadas, e vi que muitas cidades afundaram, e vi que muitas foram queimadas pelo fogo, e vi que muitas desmoronaram devido a terremotos. Então, aqui está descrevendo a situação da terra no período anterior à vinda do Salvador Jesus Cristo. E ele segue no versículo 5, dizendo que haveria um grande vapor de escuridão na terra. E no versículo 6, então, diz assim: logo após citar todas esses problemas, né, essas intempéries que aconteceriam, logo após ele cita o seguinte: E vi os céus se abrirem-se, e o Cordeiro de Deus descendo do céu, e desceu, e mostrou-se a eles. Para mim é muito lindo pensar que a ordem como ficou esses versículos. Primeiro ele descreve todas as adversidades que aconteceriam, todas as intempéries, problemas, e logo após, imediatamente, o versículo imediato após esse diz: E vi os céus se abrirem, e o Cordeiro de Deus descendo do céu. Talvez seja mais um lembrete do livro de Mórmon de que quando em nossa vida também aconteceu o que aconteceu no versículo 4. Quando em nossa vida tiver névoas de trevas, quando houver relâmpagos, trovões, terremotos ou toda espécie de ruído tumultuoso em nossa vida, ou quando as rochas se fenderem, as montanhas desmoronarem, as planícies da terra forem rachadas na nossa vida, ou quando as coisas estiverem afundando, sendo queimadas pelo fogo, desmoronando por causa dos terremotos que estão nos abatendo, que nós possamos lembrar que logo após o Salvador aparecerá a nós. Logo após, o Salvador está ali, Ele está conosco e Ele virá em nosso socorro. Quando todas essas intempéries do versículo 4 acontecerem na nossa vida pessoal, quando as coisas estiverem afundando, desmoronando, se desconstruindo, caindo, quando os terremotos estiverem nos abalando espiritualmente, possamos ver também os céus se abrirem e o Cordeiro de Deus descer e mostrar-se a nós. Eu sei que esse é um padrão que aconteceu com os nefitas, né? Logo após todas essas intempéries acontecerem, o céu se abriu e o Salvador desceu e mostrou-se a eles. Sei também que da mesma forma, quando todas essas intempéries espirituais, e elas vão acontecer, elas acontecerem na nossa vida, ou elas podem estar acontecendo na sua vida hoje, lembre-se que isso pode ser um sinal de que logo mais o Salvador vai aparecer, os céus vão se abrir e o Cordeiro de Deus vai descer e vai mostrar-se para cada um de nós. Se mantermos fiéis, mantermos nossa fé, nosso testemunho, apesar de todas essas dificuldades, trevas, trovões, ruídos tumultuosos, terremotos, se nos mantivermos firmes na barra de ferro, nas Escrituras, na palavra do Senhor, confiando em Cristo e nos méritos de Cristo, então acontecerá conosco o que aconteceu no versículo 6. E vi os céus se abrirem, e o Cordeiro de Deus descendo do céu, e desceu, e mostrou-se a eles. O próximo comentário desse capítulo 12 de 1 Néfi, gostaria de fazer baseado no versículo 10 e 11,
Versículo 10 diz assim: Estes 12 ministros que tu vês julgarão a tua semente, e eis que são justos para sempre, pois por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. E disse-me o anjo: Olha, e eu olhei e vi 3 gerações morrerem em retidão, e suas vestimentas eram brancas, como o Cordeiro de Deus. Então aqui fala sobre vestimentas serem branqueadas. O livro de Mórmon se refere muito a cores, branco, escuro, e isso não tem a ver com a pigmentação da pele, tá? Isso não tem a ver com a pigmentação da pele, mas tem a ver com o estado espiritual de uma pessoa. E aqui está dizendo que os 12 ministros, né, escolhidos pelo Salvador, eles teriam suas vestimentas branqueadas no sangue de Cristo, por causa de sua fé em Cristo. Eu lembro uma vez que eu fui no templo, e lá dentro do templo nós usamos uma camisa branca, uma calça branca, né? Gravata branca, todo mundo se veste igual, independente da sua condição social, financeira. É um aspecto que nos traz muita igualdade dentro do templo e na presença do Senhor. E lá então estava eu com minha camisa branca, minha calça branca, minha gravata branca, e eu tinha comprado uma camisa branca, na verdade uma calça branca. Eu tinha comprado uma calça branca nova, estava bem feliz. Cheguei lá no templo, coloquei minha calça branca, coloquei minha camisa branca, gravata branca, e quando eu fui olhar no espelho, eu percebi que a calça branca, ela era novinha, né? A primeira vez que eu estava usando. Ela criou um contraste estranho com a camisa branca, porque deu pra ver que a camisa branca não estava tão branca assim, ela estava um pouquinho amarelada, precisava ser trocada por uma mais nova. E quando ela ficou em contato com o branco da calça, esse contraste ficou muito evidente, essa diferença. E então a camisa era branca, mas a calça era mais branca. A camisa era branca, mas ela poderia estar ou ser mais branca. E aqui ele diz que as suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. Então, talvez elas já eram brancas, mas elas foram branqueadas no sangue de Cristo. Tem algo que se usa, né, para deixar as roupas mais brancas, que é o alvejante, né? E o alvejante significa alvejar, né? A palavra alvejar, o verbo alvejar, significa tornar algo mais branco, mais limpo. Então, talvez nós estamos com as nossas camisas brancas, usando a minha analogia do templo, quando eu estava lá no templo, mas talvez elas podem ser ainda mais brancas, elas podem ser branqueadas ainda mais, alvejadas ainda mais. Sempre podemos melhorar, sempre podemos melhorar em vários aspectos da nossa vida, e talvez nossa roupa, nossa camisa não esteja com manchas marrons de barro ou pretas de graxa, ou suja com qualquer outra coisa. Talvez elas estão brancas. Mas quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos esforçamos para melhorar o nosso caminho do discipulado, mais percebemos que essas vestimentas brancas podem ser branqueadas ainda mais. E não é o fato de que na minha camisa branca não tenha nenhuma mancha marrom de barro ou preta de graxa, que eu não possa torná-la ainda mais branca, ou que ela já chegou na sua brancura máxima. Sempre podemos nos tornar mais puros, mais dignos. E como que os discípulos aqui tornaram as suas vestimentas mais brancas? No versículo 11 diz: por causa de sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. E depois no versículo 13 diz: e suas vestimentas eram brancas como o Cordeiro de Deus. Estes são os que foram branqueados no sangue, por causa de sua fé nele. Então a maneira como tornamos nossas vestimentas mais brancas, mais puras na presença do Senhor, é por meio da fé.
é a fé. Temos que ter fé, temos que exercer fé, temos que aprender mais sobre fé, estudar mais sobre fé. É pela fé sendo colocada em prática na nossa vida que as nossas vestimentas se tornam mais brancas. Mas não é simplesmente a fé. Aqui diz que foi a fé no Cordeiro de Deus. É a fé em Jesus Cristo que torna nossas vestimentas mais brancas. Porque na verdade é Cristo quem torna nossas vestimentas mais brancas. Mas nós precisamos permitir que as nossas vestimentas sejam lavadas por Ele. Precisamos permitir que isso aconteça. E nós permitimos quando entregamos nossa vida a Cristo por meio da fé. É através da fé em Jesus Cristo que as nossas vestimentas podem ser branqueadas. Que lição linda aqui, então, no versículo 10 e 11 de 1 Nef 12. E fica essa reflexão para cada um de nós. Como estão as minhas vestimentas hoje? Como eu posso branquear ainda mais as minhas vestimentas? Que ações eu preciso tomar ou que coisas preciso parar de fazer para demonstrar mais minha fé em Jesus Cristo, a fim de que por meio do seu poder Ele possa branquear ainda mais as minhas vestimentas. O livro de Mórmon, ele nos mostra vários padrões, e um padrão que ele nos mostra é o padrão de... A maioria das pessoas, eu acredito que todas passam por isso, pelo menos eu passo, acredito que você passe também, que é o ciclo de, em certos momentos da vida, estarmos mais próximos do Senhor, do seu Espírito, e em certos momentos estarmos mais afastados do Senhor e do seu Espírito. E esse é um ciclo, né? E talvez poderíamos chamar isso de queda espiritual, né? Quando estamos próximos do Senhor, estamos elevados, então, devido às nossas ações ou devido à nossa falta de ação, a nossa fé enfraquece e vamos nos afastando do Senhor. E às vezes até nesses momentos afastados do Senhor é que tomamos decisões erradas, escolhas erradas, que depois acabam cobrando o seu preço na vida. E o livro de Mórmon nos dá muita clareza, e eu amo isso, como o livro de Mórmon nos dá muita clareza para que a gente tome cuidado com isso e como isso acontece. Como a gente pode identificar quando isso estiver acontecendo. Como eu posso perceber que eu estou começando a me afastar. E eu identifico isso muito aqui no versículo 17 de 1 Nef 12, que diz assim: E as névoas de escuridão são as tentações do diabo que cegam os olhos que cegam os olhos e endurece o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. Então, aqui dá um ciclo, como que isso acontece, como que eu e você podemos nos proteger quando perceber que isso estiver acontecendo. Como que começa? Primeiro, névoas de escuridão, que são as tentações. Então as coisas sempre acontecem com névoas surgindo. Tentações, tentação de se irritar, tentação de fazer uma coisa errada, tentação de deixar de fazer uma coisa que sabe que é certo, tentação de agir de forma que não é correta, tentação. Então primeiro vem uma névoa de escuridão. E a névoa, ela não é algo real. A névoa é como se fosse uma sombra. Você não consegue tocar na sombra. Você não consegue tocar na névoa. Então ao mesmo tempo que ela existe, ela não é real. Então as tentações, elas são assim, como uma névoa. Você não consegue tocar nelas. Mas elas são muito reais, você consegue até ver ela, consegue ver e talvez até sentir ela, mas você não consegue tocar. Então, na verdade, elas não são reais, elas são quase como se fosse uma ilusão. Mas é uma ilusão que ao mesmo tempo é real, igual a névoa, é uma ótima comparação. Então, primeiro surgem as névoas, né? As névoas, coisas que não são reais, né? Coisas que vão nos enganando, que vão cegando nossa visão. Aí, porque o segundo passo é esse, ó, cegam os olhos. Então essa névoa começa a se acumular tanto, que ela cega os nossos olhos, né? Fica uma névoa tão densa que não dá para enxergar muitos metros na frente. Então nós cegamos os olhos, nós não conseguimos mais ver
enxergar. Qual que é o próximo passo? Endurecem o coração. Então, depois que eu não consigo mais ver, começa então a endurecer o coração. Nós temos dificuldade de agir sem visão. As escrituras falam que quando não há visão, o povo perece. Então, quando não temos visão, clareza das ações que temos que tomar, clareza sobre as coisas que Deus espera de nós, a tendência é que nós começamos a agir por nossa conta e começamos então a endurecer o coração contra as coisas de Deus. E depois que isso acontece, então diz que somos conduzidos a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. Então nós já começamos a sair do caminho estreito e apertado e vamos para o caminho espaçoso. Interessante, né? Porque o caminho espaçoso parece que, pelo menos a meu entender, quando eu vi essa expressão, eu sempre achava que o caminho espaçoso deveria ser o do Senhor, o mais confortável. Assim conseguiria atrair mais pessoas, e que o caminho apertado e desconfortável deveria ser o caminho errado. Mas na verdade isso é uma demonstração do amor do Senhor. O caminho é apertado para que o Senhor garanta que não vai nos perder. Ele não quer nos perder. E por isso que o caminho é apertado, para que Ele possa ter nós bem próximos dele o tempo todo, com o seu olhar, com o seu amor, e caso nós precisemos, basta estender a mão, porque Ele vai estar bem próximo, Ele vai estar conosco no caminho. E aqui diz então que esse é o processo. Primeiro as névoas de escuridão, a falta de visão. Depois o coração, isso cega os olhos, cega a visão. Depois endurece o coração, né? O coração fica duro para as coisas do Senhor, para as coisas espirituais, e então é conduzido a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. Então esse é o caminho, esse é o ciclo. Então o primeiro passo é identificar quando as névoas começarem a surgir na minha vida, coisas que não são reais e que não são da maneira do Senhor, que vão surgindo. Eu tenho que passar por aquelas névoas, eu não posso aceitar elas, eu não posso ficar namorando com elas, né? Flertando com as névoas de escuridão, que são as tentações, porque senão elas vão aumentar, elas vão se acumulando, até que eu perco a visão, fico cego. Aí depois que eu fico cego, o próximo passo é endurecer o coração, e depois ir para caminhos espaçosos. E aí, no início o caminho espaçoso é bom, mas depois a pessoa acaba se perdendo. Ele é tão espaçoso, que a pessoa acaba se perdendo. E aí fica mais difícil de se encontrar. Então, esse é o ciclo que nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida. Primeiro, Néfi, capítulo 12, versículo 17. O ciclo de como uma pessoa se afasta de Deus. As névoas de escuridão, que são as tentações, cegam os olhos, depois endurecem o coração, depois conduzem a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. Possamos tomar esse cuidado, né? Cuidado, e agora já sabemos como é o processo, como ele acontece. Isso é o mesmo processo para cada pessoa. É o mesmo processo que vai acontecer para você e vai acontecer para mim. Esse é o processo usado para tentar nos desviar do caminho, fazer com que nós nos percamos no caminho. O último bloco de hoje, desse capítulo 12 e desse episódio, está no versículo 22 e 23 de 1 Néfi 12, diz: E disse-me o anjo, eis que esses degenerarão, caindo na incredulidade. E aconteceu que vi que depois de haverem degenerado, caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo, repulsivo, cheio de preguiça e todo tipo de abominações. Então, a palavra que me chamou a atenção aqui, que aparece 2 vezes nesses versículos, é a palavra degenerar. Então, essa palavra que me chamou a atenção. No dicionário, o significado para a palavra degenerar é perder a essência,
Então aqui diz que a descendência de Nef ia degenerar, ia cair na incredulidade. E no versículo 23 diz que depois de haverem degenerado, eles cairiam na incredulidade e tornariam-se um povo sujo. Então, é interessante, né? Aqui no dicionário diz que degenerar é perder a essência. Então, após eles perderem a essência deles, eles então iam cair na incredulidade, ou seja, começar a deixar de acreditar nas coisas de Deus. Nós devemos sempre avaliar: será que nós não estamos perdendo a nossa essência? Que cuidado nós podemos tomar para não perder a nossa essência? E o que seria essa essência? Qual seria essa essência? Pode ser a essência de ser um filho de Deus. Será que nós não perdemos a essência de ser um filho de Deus? Será que aquelas pessoas que hoje fazem coisas muito erradas, que fazem coisas muito erradas e cometem muitos erros, você consegue ver claramente como essas pessoas perderam sua essência de filho de Deus? Elas nem acreditam nisso. Elas nem acreditam que são filhas de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado para manter a nossa essência de filho de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei na missão de tempo integral, o primeiro dia na missão, um elder que estava lá já há um bom tempo, ele falou: hoje vocês estão aqui com esse espírito tão bom de novinho na missão, né? De verdinho na missão. E eu aconselho vocês a fazerem tudo que puder para manter esse mesmo espírito até o final da missão, de novinho, de verdinho. Não deixar com que a rotina tire a essência de vocês, porque essa é a essência real de vocês. E aquilo me ajudou muito, muito, muito. Eu lembro que eu tinha uma meta que era ficar até o final da missão e ter o espírito de ser um missionário novinho. Procurar ter a humildade de um missionário que está chegando, a disposição, a fé, não perder a essência de missionário. E a minha meta era essa, né? Sempre eu tinha já 1 ano e meio na missão e uma coisa que me fazia muito feliz é se alguém chegasse e falasse para mim assim: tu é novo na missão, né? Tu tá há pouco tempo na missão, né? Eu amava isso, porque essa era a minha meta, é que eu passasse a essa visão de que eu mantivesse essa essência de ser um missionário novinho, com a mesma fé, com o mesmo ânimo para trabalhar, com a mesma disposição. Isso vale para nós quando nos tornamos membros da igreja, quando nós somos batizados e recém-conversos. Ali está a nossa essência. E temos que tomar cuidado para que com o tempo não vá se perdendo essa essência, que vá degenerando. Nosso casamento, né, quando nos casamos, geralmente é o que pessoas chamam ali do período da lua de mel, onde é muito recíproco, né, a troca de carinho, a preocupação, o amor, ainda aquela coisa que vem do namoro, né, ela se mantém. E o cuidado que devemos ter é esse, não perder essa essência com o passar do tempo, não degenerar o nosso amor, o nosso relacionamento. Quando nós recebemos o sacerdócio, vamos ao templo, pela primeira vez em especial, receber nossas ordenanças, nós recebemos a nossa verdadeira essência lá. E devemos cuidar para preservar essa essência, não degenerar. Quando nós recebemos nosso primeiro testemunho sobre as Escrituras, sobre o Pai Celestial, sobre a Igreja, sobre o Evangelho, ali está a essência do nosso testemunho. E devemos cuidar para não perder essa essência. Então, para mim, essa é uma lição bem importante. Aqui diz que o povo de Nef, ele degenerou. Eles perderam a essência e por isso eles se tornaram um povo que se afastou, foi destruído, afastou da presença do Senhor e acabou por fim sendo destruído completamente. Por quê? Porque eles perderam a essência deles. Então, que nós possamos resgatar, fazer um processo de resgate. Se nós perdemos, agora ouvindo eu percebi que eu perdi minha essência como membro da igreja, eu perdi minha essência em meu casamento, perdi minha essência no meu chamado, no começo eu estava super animado, agora não estou mais, eu perdi a essência. Como que eu faço? Nós podemos resgatar essa essência, podemos resgatar isso não é algo permanente.
A partir do momento que nós percebemos isso, já é meio caminho andado para resolver o problema. Então, se você percebe que perdeu a essência em algum aspecto da sua vida, perdeu a essência, degenerou, ainda pode ser regenerado. Essa essência pode ser regenerada. Tá? Talvez você não consiga sozinho, mas com a ajuda do Senhor, todas as coisas podem ser regeneradas, inclusive a nossa fé. Quando perdemos a essência da nossa fé, ela pode ser resgatada e regenerada, um passo de cada vez. Que lição linda! Lição linda aqui em 1 Néfi, capítulo 12, versículo 22 e 23. Que nós possamos cuidar para não degenerar, não perder a essência da nossa fé, a essência da nossa identidade divina como filhos de Deus, a essência do nosso destino eterno como filhos do Senhor. Perguntas e respostas. A pergunta de hoje é a seguinte: eu amo o livro de Mórmon. Gosto muito de ler esse livro e já li ele mais de uma vez. Mas como posso saber se realmente tem um testemunho do livro de Mórmon ou se simplesmente acredito que ele seja um livro verdadeiro? Ótima pergunta. Então, no episódio 1 aqui da série no canal O Livro de Mórmon Comentado, eu falei sobre uma experiência do presidente Aylen, quando ele esteve no Brasil, no CTM. Ele falou, naquela manhã que ele esteve no CTM em São Paulo, ele disse: Elders e Sisters, hoje pela manhã, enquanto estava no hotel, eu me ajoelhei e pedi ao Senhor que me desse um testemunho do livro de Mórmon. Eu fiz isso não porque eu não soubesse que o livro é verdadeiro, ou que eu precisasse de um testemunho, mas para que eu pudesse renovar o meu testemunho do livro de Mórmon. Então, ter um testemunho do livro de Mórmon é um processo de buscar o Senhor. Você deve primeiro estudar o livro, ponderar as coisas que nele estão escritas e depois pedir a Deus uma confirmação espiritual. E essa confirmação vai vir da maneira dele. Não faça esse pedido e você estabelece como você quer a resposta. Deixe que ele mostre. E a resposta muitas vezes vem através de um sentimento que é difícil de explicar, mas um sentimento muito claro que você vai saber que o livro é verdadeiro. E essa experiência do presidente Aylen mostra que cada um de nós tem direito de ter um testemunho e que esse testemunho precisa ser renovado. O testemunho não é um remédio de dose única, ele é um remédio de dose contínua, em que nós usamos ele continuamente. Então, o meu testemunho que eu tive há anos atrás, quando eu conheci a igreja, conheci os missionários, tive meu primeiro contato com o livro de Mórmon, ele foi muito importante. Mas esse testemunho do passado talvez não seja o suficiente para manter a minha fé no presente. Então, independente de você ter ou não um testemunho do livro de Mórmon, eu convido você a buscar um novo testemunho do livro de Mórmon. Eu convido você a buscar esse novo testemunho, assim como esse apóstolo do Senhor fez, para renovar o seu testemunho. Não porque você talvez precise desse testemunho, mas para renovar esse testemunho. Precisamos renovar o nosso testemunho do livro de Mórmon frequentemente. Isso que vai nos manter com fé e com o testemunho necessário para suportar as provações e as tentações que virão sobre nós. Muito bem, chegamos ao final desse episódio, o Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter feito companhia até aqui. Convido você também a ouvir outros episódios, caso você ainda não tenha ouvido. Eles estão no canal no YouTube, você pode acessar todos a hora que você quiser, ouvir como você quiser. Tá? Você pode ouvir também no Spotify esses episódios. Muito obrigado pela sua companhia, é muito importante saber que você está por aí. E se você quiser se fazer ainda mais presente, eu convido você a curtir o vídeo, a seguir no Spotify, a se inscrever no canal do YouTube, seguir no Instagram, no Facebook. Temos outros conteúdos também sendo disponibilizados, tá bom? Muito obrigado, foi uma alegria imensa ter esse momento com você aqui hoje e eu sou muito feliz por você estar aqui comigo também, tá bom? Um abraço e um ótimo dia!